bem, estamos recebendo aqui ao vivo no estúdio o economista Jurandil Juarez, ele que é o atual diretor-presidente da Agência Amapá de Desenvolvimento Econômico, conhecida como Agência Amapá, não é isso? Tudo bem? Perfeito. Boa tarde. Pra gente sempre, deputado Jurandil, né? Foram quantos mandatos na Câmara Federal? Foram 2 mandatos exercidos e 1 não exercido, que eu fiquei aqui em Macapá. Foi, né? 3. E 2 de vereador. 2 de vereador da capital. Foi. Muito bem. E essa época do ano a gente sempre recorria ao economista Jurandil Juarez para falar, né, das projeções do Natal. E parece que a coisa não deve ser muito... O que está acontecendo? Não deve ser dos mais... O comércio não deve estar dos mais aquecidos para esse Natal, é? Não vejo assim. Eu Freio acho de mão tá puxado do pessoal? O que eu acho é que o comércio de rua, ele perdeu muito o impacto que sempre tinha no final do ano para as compras feitas online. O e-commerce. Né? Se tem já um hábito muito forte, né, de se comprar através do e-commerce. E foi uma coisa que evoluiu muito, e as próprias lojas também, todas elas têm os seus departamentos de venda à distância, que permite que o consumidor, aquele que ia lá escolher, lá ele agora não vá mais, ele compre, mas compre à distância. Nós estamos ainda muito acostumados com isso, mas já há uma substancial parcela da população, dos consumidores, que prefere o e-commerce pelo conforto, pela disponibilidade, não é? E também porque não tem horário, não abre nem fecha, né? Todo tempo você tem a disponibilidade. Mas eu tô vendo o comércio bem animado este ano. Nessa questão da concorrência, não deixa de ser uma concorrência, né? Eu lembro de ter assistido uma palestra uns anos atrás em que o palestrante falava sobre como uma oficina mecânica concorria com uma concessionária de automóvel. Não, aliás, minto, como agência de viagem. Era Sim. Oficina mecânica versus a companhia, a agência de viagem, né? Ele foi mostrar isso, era em Rondônia, que é um estado de uma formação muito de imigrantes, né? Tem imigrantes do Brasil inteiro, né, em Rondônia. Perfeito. E aí ele mostrava que no final do ano chega a época desses imigrantes quererem passar as férias no seu estado de origem. E aí ficava aquela guerra, né? Ou vai de carro ou vai de avião, né? As vantagens de quem viaja de carro, as vantagens de quem vai de avião. E aí as oficinas faziam promoções para fazer a revisão do carro, revisão nas férias e tal. E aí isso concorrendo com uma agência de viagem, né, que poderia passar improvável, mas enfim, é a dinâmica hoje em dia do comércio, né? É verdade, o comércio sempre ele é uma metamorfose ambulante, não é? Para a gente lembrar aqui o nosso maluco beleza conhecido, nosso Raul Seixas, que nós nunca vamos esquecer pela genialidade dele. Mas são muitas possibilidades mesmo hoje, né? Sim, exatamente. E o comércio, ele se adapta, ele vai se adaptando. Desde tempos imemoriais, o comércio vem sempre acompanhando o desenvolvimento do mundo. Não é? E aqui no Amapá, nós éramos isolados, não é? Do ponto de vista físico, nós continuamos isolados. Mas com a comunicação instantânea, nós passamos a ter uma ligação que não precisa nem do avião, nem da embarcação e nem do carro. Do carro a gente já não tinha mesmo, né? Mas não tem mais a necessidade de você conhecer outros centros, você indo fisicamente lá. Hoje já é possível isso. E certamente isso impacta nas vendas. Mas as grandes lojas, eu diria até de um modo geral, o comércio à distância, ele está muito bem já aquinhoado aqui no Amapá. O próprio centro de venda, o shopping center, ele se privilegia muito disso. Você já não tem tanta gente no shopping como a gente via, porque é possível fazer essa compra. Agora tem aqui também alguns acontecimentos mais recentes, né, que pode explicar a Cândido Mendes essa hora do campeonato, essa altura do campeonato, há poucos 3-4 dias do Natal, não está aquele turbilhão que se via antigamente. O fato de a gente ter outras áreas comerciais na cidade. Exatamente. Eu diria que hoje é muito mais a São José e a Padre Júlio e as laterais da Padre Júlio e as laterais para cima da São José do que propriamente a Cândido Mendes. Quer dizer, o centro comercial
hoje mudou um pouco, não é? Mas hoje está havendo uma concentração muito grande lá. Passei por lá agora, está havendo uma concentração muito grande. Tá. Mas agora, grandes cidades já passaram por isso, eu lembro, morei em São Luís do Maranhão, o bairro, por exemplo, de São Cristóvão, né, que é afastado pra caramba do centro. Hoje é um comércio impressionante. Belém, por exemplo, tinha João Alfredo, não é, que a gente obrigatoriamente tinha que passar na João Alfredo. Hoje é João Alfredo. Agora é a Pedreira, o bairro da Pedreira tá lá pegando fogo. Assim como nós temos aqui centros comerciais como no Novo Horizonte, tem áreas comerciais muito bem definidas, ou seja, houve uma desconcentração. Então, quem mora na Zona Norte pode vir para o centro de Macapá, não tem nenhuma dúvida, mas não teria a necessidade de vir. Vem porque a compra propicia você passear também, se divertir, mas lá na Zona Norte ela está muito bem aquinhoada. Além do comércio lojista, mas principalmente o comércio de gêneros, né? Você tem os grandes supermercados, as grandes lojas também abriram filiais para lá, né? Então há uma desconcentração muito grande. E você vê também tanto para o lado da JK, da antiga JK, o Josmar Pinto, como para Duque de Caxias, hoje do Cacerra, grandes estabelecimentos. Nós tivemos há pouco o conglomerado Santa Lúcia fazendo a inauguração de uma loja muito forte lá, o que significa uma tendência para aquela região. Zona Oeste. Você tem o Atacarejo, tem o Menino Jesus e agora tem o Santa Lúcia. Ou seja, aquela população que viria para cá, para o centro, já não virá, porque também não é tão próximo assim. E como o serviço de transporte coletivo nosso não é muito eficiente, a gente não conta com transporte coletivo, só com transporte individual, ou seja, quem é dono do carro, aí as pessoas certamente preferem fazer compras o mais próximo possível das suas casas. Além do mais, não foi só o comércio acompanhou a tendência do desenvolvimento da urbanização. Então hoje você tem conjuntos habitacionais de alto nível, tanto na Duca Serra quanto na Josmar Pinto, que usa um poder aquisitivo alto, em que as pessoas também têm uma decisão de compra assim, mais apropriada para o seu gosto, próximo de casa. Uhum. Então, isso só para dizer que não concentra mais no centro comercial, ali, Cândido Mendes, São José, Padre Júlio, lá. Ficou mais o comércio lojista lá. Uhum. Eu perguntei para o presidente Jurandir, né, se ele tinha estado na COP, né, se tinha estado no Dubai. Ele falou que não fui para o Dubai. Mas o selo Amapá, que é a sua leitura de bordo, seu livro de cabeceira, foi. É a marca, é verdade. O selo é talvez hoje assim a grife de maior importância que tem para a economia do Estado, como marca própria, né? Hoje nós já temos 971 produtos amapaenses com o selo. E agora, com uma dimensão internacional, né? Nós tivemos só este ano exposições, por exemplo, você disputar em Paris, né? Você vai para uma feira mundial de chocolate, você levar o nosso chocolate daqui, que é uma especiaria, mas você está lá disputando com o chocolate belga, chocolate suíço, né? Então essas grifes que são não só assim, muito reconhecidas, mas são seculares, né? Você tem essa história toda e de forma exitosa. Então significa dizer que nós já temos produtos. Gostaríamos que fosse muito mais, mas nós já temos produtos hoje que a gente pode dizer assim que estão consagrados internacionalmente. Então o selo Amapá proporcionou isso, porque o selo, embora seja um selo de origem, mas na verdade ele incorpora algumas qualidades que não estão escritos no selo de origem, mas que é reconhecido pelo consumidor de um modo geral. Por exemplo, qualidades como não é produzido em área de litígio. Não, temos a certeza, não é em área indígena, não tem trabalho escravo, não há disputa com os produtores rurais, você não tem agricultura familiar sendo prejudicada, você não está em área que é protegida, de qualquer que seja a natureza. Então significa que nós incorporamos um valor extraordinário que hoje tem um peso muito grande entre os consumidores do Brasil e do resto do mundo. Essa marca Amapá, essa marca Amazônia, são marcas muito fortes.
Sabe que, bom, a gente acho que não deveríamos ter problema nenhum de falar que eu acho que não só no serviço público, qualquer que seja, boas ideias podem sim ser copiadas, ser adaptadas, mas por que eu estou falando isso? Eu imaginei todos esses gringos aí, a Europa, né, e todo mundo que estava na COP, vendo, se debruçando, analisando, vendo coisas, motivos, cores, produtos do Amapá, né? Foi uma estratégia. Eu lembro que quando Belém fez 400 anos, aí que teve uma feira internacional de gastronomia, acho que foi em Milão, na Itália. E numa das noites eles apresentaram lá a gastronomia do Pará, né, a noite do Brasil. E aí o auditório tomado, e eles foram muito espertos, né? Botaram pato no tucupi nessa noite. Então aquele ambiente, aquele agringaiado que tinha a nata da gastronomia mundial apreciando nossas cores, nossos sabores, o cheiro. É uma coisa muito interessante. Eu acho que deve ter ficado também essa impressão para o senhor. Ah, sim, com toda certeza, né? A gastronomia, ela se desenvolveu nos últimos, eu diria assim, nos últimos 10 anos, assim, ela ganhou um status superior, não é? O que nós temos de qualidade, porque antes era aquilo que era restrito, assim, a algumas famílias, a alguns locais. O caso mais expressivo, é verdade, que é o açaí, né? O açaí agora é um produto mundial, né? Está quase uma commodity ainda. Ainda não, né? Mas está quase sendo uma commodity. Mas ele nem vai precisar ser commodity. Na verdade, ele é um produto alimentar de alto valor nutritivo, reconhecido por esse lado, mas também que ele é muito gostoso, né? Então, nós daqui sabemos. Agora o mundo está sabendo. Commodity a ponto de, eu diria, ir para a Bolsa de Valores, virar uma coisa assim de larga escala? Pois é, não só isso, mas também ser cotado em moeda internacional. Né? Tá. E isso poderia ser, né? Nós não temos produção para isso, nós não temos. Aliás, nós não temos produção aqui no Amapá, nós não temos produção para atender a demanda do nosso mercado, que eu diria o mercado também, que é o mercado nacional, né? É porque tem algumas commodities que, por exemplo, mineração roda, qual é a bolsa que roda? É Chicago, é? Tem Chicago, tem Nova York. Soja também. É Vancouver, né? Tem também, tem quase todas as bolsas. E aí é definido a cotação para o planeta inteiro, exatamente, né? Exatamente. O petróleo também. Quer dizer, as commodities têm a vantagem porque são produtos uniformes, né? Ou seja, petróleo, tanto faz ser de um lugar ou de outro, é petróleo, né? O açaí também. A vantagem é que só dá para ter essa qualidade aqui na Amazônia. O que nós temos que saber é nos proteger, porque com a borracha já aconteceu isso. Já aconteceu com outros produtos brasileiros. Em ciclos, né? E que nós não nos protegemos, aí nós acreditamos apenas na mãe natureza e acaba a gente perdendo o protagonismo que naquele determinado momento aquele produto trazia. Mas eu acho que o açaí está tendo hoje assim, o reconhecimento da sua potencialidade, não é? Porque é muito conhecido, e também porque os negócios que são ancorados no açaí estão indo muito longe. Quer dizer, hoje nós temos empresas aqui no Amapá que já medem as suas plantações em milhões de pés, né? Isso não é pouca coisa, não. Tá aí o pessoal da Chute lá em Calçoene, né? Considerado o maior plantio de açaí do planeta. E ele também, assim, evoluindo, não é? Pra você ter uma ideia, lá você vai completar o ciclo da sustentabilidade, lá, o açaí vai ser completo, porque até a embalagem vai ser produzida a partir do caroço de açaí. E também, a partir do açaí, nós temos o subproduto. Até uns 5 anos atrás, o caroço de açaí era um problema de natureza assim, muito acentuado, tanto do ponto de vista ambiental, como de transporte urbano. Você tinha aqui muitas ruas que eram aterradas com caroço de açaí, quer dizer, ou seja, era um problema seríssimo, não tinha para onde jogar, era um subproduto que era um problema. Quer dizer, hoje ele é uma solução, você tem umas enormes alternativas para o uso do caroço de açaí. Nós estamos estamos encaminhando uma solução de um conglomerado de startups que vão utilizar o caroço do açaí para várias finalidades num conjunto próprio, né? Ao ponto de que nós vamos ter no Distrito Industrial agora pelo menos umas 10 grandes produtoras de açaí, e hoje aquilo que seria um grande problema, onde é que nós vamos jogar o caroço do açaí, onde nós vamos colocar o resíduo do açaí? Hoje nós temos assim, empresas que se propõem a comprar
individualmente, né? Todo o resíduo do açaí que seja produzido, todo o caroço, porque tem utilidade para isso. E a Schultz é uma delas. E isso lembra que, falamos da soja, né? Nós temos esse modal de transporte que a gente consegue hoje dar vazão, né? Como chama? Exportar a produção do Centro-Oeste, que chega aqui por barcaças, né? Eu já acompanhei lá nas docas uma barcaça que trouxe farelo de soja, que já passou pelo 3º beneficiamento desse farelo para servir de ração para peixe na Noruega, olha só. E tem especializações nesse sentido, não é? E eu entendo que a nossa vocação para o transporte internacional, isso foi dado pela natureza, nós temos que aproveitar mesmo. Mas tem outro privilégio que nós temos aqui, que são as nossas terras, o nosso clima bem dividido, né? Quando é água, quando é sol, que nós vamos ter condições de produzir soja de qualidade. Embora a gente não goste muito de falar nisso, mas boa parte da soja de baixa qualidade do Pará tem ganho qualificação a partir da compra da nossa soja, que embora em quantidade menor a produção, mas a qualidade é muito superior. Então é comprada aqui para misturar com a soja do Pará para poder qualificá-la melhor. Ou seja, a nossa melhoramento genético mesmo? Seria mais ou menos como isso, se fosse. Né? Só que aí é o caso de uma mistura. Mas isso demonstra que nós vamos produzir um produto qualitativamente melhor, superior e, portanto, com muito mais valor. Muito bem. Presidente, não deixa de ser oportuno, estamos em dezembro, às portas do Natal, como eu falei, para que a gente possa, né, através da sua pasta, né, fazer já um balanço. Foi o primeiro ano da atual gestão, né, daquilo que o governador se propôs, né, a equipe toda se propôs, dentro escalado o senhor como economista, esse homem experimentado. E ele falava muito, usava a palavra destravar a economia da madeira, destravar a economia do agro, a economia da mineração. As coisas andaram? Andaram, e significativamente andaram bem. Agora, não com a velocidade que nós gostaríamos, nem com o volume. Mas para você ter uma ideia, o problema de toda a vida do Amapá, nós estamos com 80 anos agora, é uma unidade federada muito nova, mas que tem tantos problemas velhos que a gente parecia que a gente era o mais velho das unidades. Você imagina que nós não tínhamos terra. Como é que a gente vai aumentar a produção? Ou como vai ter produção se nós não temos terra? As nossas terras, essas terras que estão aqui onde está a unidade federada, pertencem à União. E nós não podemos trabalhá-las, nós não podemos colocar títulos de propriedade, sem o documento da propriedade não pode ter a licença ambiental. Tá? Então, o senhor foi no evento do Lula? Fui. Ele falou disso, né? Das terras. Ele ficou decepcionado de saber que, passados tantos anos daquela primeira vinda dele aqui com a história de passar as terras, a coisa ainda não decolou, né? Mas não tanto quanto gostaria, não é? Mas para você ter uma ideia, só neste ano agora, não vou falar da gestão porque teve muito trabalho para trás também, mas nessa gestão nós estamos concedendo os primeiros títulos de terra, que são aquela declaração de posse e que já permitem que o detentor da declaração faça financiamento no banco para a produção, né? Então nós começamos na feira agropecuária. Fato recente, quer dizer, o mais extraordinário evento para a nossa economia foi a feira agropecuária, porque lá aconteceu tanta coisa que vai ser até meio difícil a gente distinguir o que era a feira em si e de todos os outros eventos que aconteceram lá. Então, por exemplo, falando no destravar que você colocou aí, esse problema das terras, se ele não fosse resolvido, nós íamos continuar batendo, malhando em ferro frio. Nós nunca íamos conseguir sair do lugar no que se refere à produção agrícola, que você sabe, a produção agrícola representa insignificantes 2% do PIB. O senhor falou muito bacana, achei essa comparação. Um estado novo com problemas velhos, né? A rodovia que foi chamada de vovó das rodovias federais. O senhor acredita que essa questão das terras, eu já vi alguém falando que é o problema número 1 do nosso estado, ele pode, a partir daí, resolver monte de outro gargalo? Para a produção agrícola. Para a produção agrícola, especialmente o agronegócio, que foi quem segurou a economia brasileira este ano.
Quer dizer, não vamos chegar nos 3%, mas porque a produção agrícola, principalmente a do agronegócio, disparou. No ano que vem, por causa justamente dessa estiagem, nós não vamos ter isso, não vamos ter excesso de produção. Então, se nós aproveitarmos o que a natureza está nos dando agora, a gente vai conseguir deslanchar. E por que eu estou lhe dizendo que isso é possível? Porque das 23 glebas que pertencem ao estado do Amapá, dessas, 12 já estão aqui registradas em cartório e o governo do estado já pode emitir o título de posse e, a partir do título de posse, da declaração de posse, do título de posse, fazer o título definitivo. Mas só a declaração de posse dada pelo estado já permite ser feito o negócio que possa ser financiado pelos bancos. Né? É verdade, a lenda urbana, de que a falta da gente ser dono das nossas terras faz com que algumas prefeituras do interior não podem sequer cobrar IPTU porque não é dona da inscrição? Não, aí isso é lenda, porque na verdade o IPTU é na área urbana. A légua patrimonial de todas as prefeituras já foi definida. Você pode cobrar IPTU, sim. Agora, a área rural é que era do INCRA, vale dizer, da União. Mas agora, passando para o Estado, é daí que aí nós vamos ver aumentar a produção agrícola. Então, esse equívoco que a gente diz assim, vamos acabar com essa economia do contra-cheque, eu diria o contrário, né? Vamos aumentar os contra-cheques, mas vamos fazer o contra-cheque sair da iniciativa privada, não só do serviço público. Bom, ontem a gente tinha convidado o senhor, né? Mas acabou retido em alguns compromissos, não pôde estar aqui. Mas a gente recebeu ontem uma grande liderança. Agora até preside o Conselho de Administração da Confederação de Mineração, que é o Chico Nogueira. Ele fez aqui quase um desabafo aqui na entrevista que concedeu. E no meio da entrevista e tal, alguém ligou para cá, mandou mensagem. Estava preocupado com essa questão do escoamento da produção de manganês na Serra do Navio, a manganês que já foi extraído, né? O que está estocado lá. Chamado explotado. O Estado está controlando essa saída? Como é que funciona isso? O nosso contribuinte aí, o nosso ouvinte, estava preocupado com isso. Bom, a mineração não é uma coisa que o Estado controle, né? A mineração é da alçada da União. Da alçada da União. Mas o Estado tem participação nisso, né? Agora, o que nós temos com referência não só à exploração do manganês, mas especificamente o manganês, é que a nossa história, ela é uma história muito bonita em relação à exploração do manganês, porque concomitantemente com a instalação do território pelo lado do setor público, nós tivemos a instalação de uma grande indústria que era a maior produtora de manganês do mundo naquela altura, que foi a Icome. Só que a Icome não foi uma empresa que se dedicou aqui apenas à exploração mineral. Ela construiu um ambiente assim, extremamente favorável, numa época que não havia essas exigências. Ela construiu uma cidade na Serra, né, que era chamado lá a Vila Terezinha, e que se transformou na cidade de Serra do Navio. Construiu uma cidade aqui em Macapá que deu origem em Santana. Construiu a ferrovia, construiu o porto. Ou seja, infraestrutura robusta. E teria bancado a hidrelétrica do Coraci Nunes. Não bancou porque, na verdade, não foi ela. Na verdade, foi o royalty do manganês que proporcionou recursos para a construção da primeira usina hidrelétrica de uma unidade federada aqui na região norte. Quer dizer, foi uma coisa assim muito interessante, né? E agora, o que aconteceu? Era na concessão de 50 anos e a empresa não quis continuar com a concessão, mas ela nos entregou, quer dizer, entregou para o Amapá, conforme pactuado, entregou um empreendimento funcionando. Tá aqui a estrada de ferro, tá aqui o porto, tá aqui a Vila Amazonas, tá aqui a Serra do Navio, para a gente entender bem, e todas as instalações passaram naquela altura já para o estado do Amapá. E nós não tivemos a competência de fazer com que isso continuasse funcionando. E deixou 3 milhões de toneladas lá já explotadas, né? Que tem sido objeto de muita disputa. Agora, só não tem a menor condição de você retirar o manganês de lá que não seja pela ferrovia. Não dá para você trazer, você vai destruir o pouco que tem de urbanismo em Pedra Branca, em Porto Grande, em Santana, para trazer o manganês de lá por ferrovia. Você vai destruir a BR-210.
Trazer de caçamba, né? Trazer de caçamba, de bitrem, tudo. A estrada não comporta isso. Nem a parte asfaltada também não comporta. Tem um nomezinho técnico, toda vez eu esqueço. Me perdoe, se o senhor puder me socorrer, é o nome que dá, vamos lá, digamos assim, se eu fosse transportar uma caçamba trucada, que eles chamam, né? Vamos lá, de madeira tem um peso, né? O manganês, ele pesa muito mais, né? Por tonelada. Tem um nomezinho técnico que eu não lembro agora como é que chama. Eu também não tô... Mas enfim, ele é um peso considerável, né? E a estrada, ela é preparada para suportar um limite de peso. Você não pode, por exemplo... A estrada e as pontes de madeira, né? Especialmente essas, né? Mas a estrada, de um modo geral, ela tem limitação. Então, você não pode pensar em escoar o manganês sem ter um porto para minério. Você vai colocar pelo porto comercial, você vai destruir o porto comercial. Nós só temos lá 2 berços, nós não temos instalação, não tem retroporto, não é para minério. Ou seja, para você exportar o manganês que existe hoje, o ferro que existe hoje, você tem que ter um porto, não tem a menor dúvida. E para chegar ao porto, boa tarde, vereador, como vai? E para exportar, e para transportar até o porto, você tem que ter uma ferrovia. Não cabe, é inconcebível você imaginar que pode trazer isso por uma rodovia. Então caberia quem licenciar esse tipo de operação, colocar na mesa de negociação na verdade, algumas condicionantes. Na verdade, tem uma questão mal resolvida, né? Aliás, não resolvida, mas muito mal encaminhada, que o governo atual, uma preocupação do governador Clécio, que é a retomada da ferrovia. Porque você não pode estar com um equipamento de tamanha importância para a economia do Estado na mão da iniciativa privada, deixado lá, jogado fora. Não existe a ferrovia mais. Você vê lá a própria locomotiva está lá jogada, tudo já foi depenada. Então, mas aquele patrimônio é do Estado. A própria linha férrea já está ocupada pela população, né? Não é? Mas esse patrimônio ele é de extrema importância para o desenvolvimento desse setor mineral, mas não só dele. É que se nós produzirmos, como nós estamos pensando, se nós plantarmos 200 mil hectares, não tem como tirar a produção agrícola para jogar no porto lá por bitrem. Não tem Mas como. Em compensação, e aí que para a gente fechar realmente esse bloco, é uma coisa meio paradoxal, né? A gente, para ter a ferrovia e viabilizar a operação dela, tem que ter alguma empresa funcionando, né? Que tem embarque de minério, essas coisas para operar, para bancar o custo. E aí eu respondo uma parte da pergunta que você fez. O que é que destravou? Aqui, na verdade, nós tínhamos, e o discurso público e o particular também era que nós tínhamos aqui uma dificuldade, que era a insegurança jurídica. Ou seja, você não tinha título de terra, um juiz autorizava você plantar e o outro proibia você de colher. Pensa numa doidice dessa. Eu estou falando de fato concreto. Aconteceu isso aqui. E o que era que o produtor fazia? Ele ia embora, tá? E xingando aqui, dizendo que não queria nunca mais vir aqui. Porque existia essa insegurança jurídica. Existia insegurança ambiental. Quer dizer, quem era que ia autorizar, quem era que ia dizer que aquela área era adequada ou não? E faltava um componente que, a partir do governo Clécio, aí nós temos que tirar, fazer justiça. Todos os governos trabalharam um pouco para que essas coisas se resolvessem. Mas a virada da chave, não é, foi dado quando o governador assumiu, assim, ele mesmo dizendo o seguinte: eu sou a favor desse empreendimento, eu sou a favor da retomada da exploração do manganês, porque ele deu a segurança política que nos faltava. Porque se um agente da SEMA, por exemplo, ele não tem garantias de que, se ele assinar um documento dizendo que está autorizando lá, que está dando a licença ambiental, de que aquilo não vai ser considerado como instrumento de trabalho dele sendo servidor público, que ele está lá cumprindo uma função, se o que ele diz lá pode ser interpretado por um juiz, por um promotor, por um advogado, por um delegado de polícia, pode ser interpretado à sua maneira, fica muito complicado para o servidor dizer assim: não, por que eu vou assinar isso? Eu vou responder com o meu CPF, eu sou um funcionário público, eu estou aqui, eu estou cumprindo uma função pública que é estabelecida em lei. O que é que fez o atual governo? Era muito complicado como estava sendo feito, todo mundo dizia que era complicado, não dá para fazer. O que é que se fez? Você abriu uma audiência pública
se colocou lá. Qual é a sua opinião? Você é produtor rural, você, Kleber, jornalista, o que é que você pensa da exigência que tem hoje para uma licença ambiental? Aí nós simplificamos, ainda falta simplificar muita coisa, mas já simplificamos. Então, o que eu quero dizer é que a virada de chave não é só no aumento da produção do milho, do arroz, do feijão ou das exportações. Tem que ver também com o ânimo que tem o governo para dizer, como o governador Clécio diz, que nós temos uma população de 733 mil habitantes. Só que 505 mil, com dados do mês de maio, estão no Cade Único. Como é que nós vamos empregar esses quase 70% da população que estão no Cade Único? Como é que nós vamos seduzi-los para eles trabalharem? Tem que ter emprego. E o poder público não tem mais condição de fazer isso, de pegar gerar 500 mil empregos. Não diria isso, mas 100 mil empregos. Isso tem que ser em associação com a iniciativa privada. Então eu diria, respondendo a primeira parte da pergunta assim, o destravar veio muito mais a partir de uma decisão política do governo de dizer, nós vamos fazer. E pegou o governo inteiro e vamos fazer. A Agência Amapá é um dente nessa engrenagem. E nós estamos trabalhando exatamente para fazer com que, agora estabelecidas essas preliminares, a gente faça com que a coisa funcione e aí tenha resultado na produção. Economista Jurandir dos Santos Juarez, diretor-presidente da Agência Amapá, muito obrigado por ter vindo. Eu imagino que antes do Natal o senhor não deve voltar por aqui, mas desejamos então para o senhor e sua equipe aí. Mas eu não virei se você não me convidar, senão eu virei. Tá? Então fica aí. Okay, obrigado mesmo, hein? Mas de qualquer sorte, desejar a você, a toda a equipe, um Feliz Natal e que o Ano Novo seja muito bom. Mas valendo para nós todos, né? Para o Amapá inteiro, porque nós merecemos isso, né? Nós passamos já alguns maus bocados, está na hora da gente receber uns bons bocados. Obrigado mesmo, boa noite. Boa noite.